Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Minha saudação aos eleitos de Deus. Estamos vivendo no nosso ministério um ano de proclamações, proclamando as manifestações da soberania de Deus. Isso é uma palavra profética que afetou positivamente a minha vida, a vida de milhares e milhares de pessoas que seguem o meu apostolado e certamente tocará e transformará a sua vida. Não existe coisa melhor nesta terra do que viver uma vida espiritual saudável, com emoções saudáveis, uma vida que agrada a Deus e uma vida que tem benefícios da parte do Senhor. Para isto, é necessário ouvirmos a palavra da graça de Deus. Você vai ouvir uma mensagem segunda, terça e quarta. E que cada uma dessas partes, esses terços da mensagem, possam gerar em sua vida força e coragem para vencer, força para viver. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Ligue para nós. Nós aguardamos você. Primeira parte da mensagem é a graça sendo proclamada. Diz a palavra do Senhor: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, a mamon. Vamos ouvir o Espírito falar. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a determinação e o desígnio do Senhor Jesus Cristo. Meus amados filhinhos na fé, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Começamos a estudar domingo próximo passado sobre esse espírito demoníaco, sutil, astuto, arguto, misterioso, que se chama mamon. Quando a Bíblia diz não podeis servir a Deus e a riquezas, esta palavra riquezas do original é mamon. E claro que nós precisamos de estar vigilantes para detectar como ele age no mundo das trevas, subrepticiamente, misteriosamente, e infelizmente ele age no meio do povo de Deus. Então a nossa vigilância é para impedir e vencê-lo. Então nós estamos mostrando desde o domingo passado que este espírito de mamon está ligado basicamente à cobiça com as questões financeiras. Ele tenta persuadir que o ser humano, em particular os eleitos de Deus, confiem mais no dinheiro do que em Deus. E eu vou lhe dizer, amado, que isto, para quem está sensível à voz de Deus, para quem tem intimidade com o Senhor, amado, entende claramente que não há riqueza que seja capaz de comprar saúde, não há dinheiro que seja capaz de pagar liberdade, não há tesouro humano que seja capaz de comprar uma bênção do Senhor. Então a moeda do reino é a confiança que nós temos em Deus e na palavra. Nossa confiança em Deus é exatamente demonstrada pela forma que nós lidamos com as questões materiais, quizás especificamente o nosso dinheiro. Então, se você está começando a entender que Deus considera isto muito importante,
nas nossas relações homem e Deus. Vejam os senhores que de 38 parábolas que o Senhor Jesus Cristo escreveu, 16 tratam exatamente desta questão. Então nós, como evangélicos, não podemos nos deixar seduzir em momento algum pelo espírito de Mamon, porque esta é a forma que nós demonstramos que não confiamos em Deus. Não podemos permitir que Mamon dite as regras sobre aquilo que nós fazemos com o dinheiro que Deus nos dá. É o Espírito Santo que deve realmente nos inspirar e ensinar como devemos lidar com o dinheiro e a administração do dinheiro, a mordomia que o Senhor espera que tenhamos com aquilo que Ele nos dá. Amados filhos, se nós errarmos nesta decisão, nós vamos permitir que o espírito de Mamon governe e arruine as nossas vidas. Temos que estar então vigilantes sobre as influências que chegam dioturnamente às nossas vidas. Quantas pessoas simplesmente se desviaram das igrejas, se afastaram do Evangelho, negaram o Senhor Jesus Cristo, porque alguém usado por Mamon veio e influenciou, corroendo a sua fé negativamente. A igreja só pensa em dinheiro. Os pastores da prosperidade. Porque o dízimo não existe. Isto é Mamon falando. Então em Lucas capítulo 16, o Senhor disse: havia um homem rico, tinha um administrador, e este lhe foi denunciado com quem estava a defraudar os seus bens. Então veja, nós somos administradores de tudo o que Deus nos deu, seja finanças, seja vida, seja talento, habilidades, dons, tempo. Nós não podemos defraudar nem maltratar aquilo que Deus nos deu. E nós vamos entender que o dinheiro tem um impacto, não é apenas aqui na terra, é um impacto para a eternidade. É um impacto. Vejam os senhores, nós estamos hoje com a casa quase cheia. Muitos estão aqui porque ouviram na rádio, ouviram e viram na televisão, receberam um livro, ouviram nas mídias sociais. Isto como é que é possível? Porque nós investimos dízimos e ofertas na comunicação do Evangelho. Olha o impacto que gerou. Tu vais viver a vida eterna. Tu és um abençoado. Tu és um escolhido de Deus. E tu só vieste a saber disto porque tu ouviste a palavra da verdade. Então, o impacto não é apenas aqui na terra. O impacto é também na eternidade. Então, meus amados, Mamon é o oposto ao Espírito de Deus. Mamon influencia muitos crentes. Eu espero, e lhe digo isso com a mão sobre as minhas Bíblias, que ele não te influencie. Porque se Deus deixou esta recomendação, é óbvio que ele tem poder para influenciar o pastor da igreja ou as ovelhas do Senhor. Estamos atentos a esta questão. Então Mamon diz: compre e guarde. O Espírito Santo diz: semeie e colha. Olha Mamon, a diferença entre Mamon e o Espírito. Mamon diz: trapaceie, engane, roube, todo mundo faz igual. O Espírito Santo diz: dê e receba. Então, foi o espírito de Mamon que influenciou o filho pródigo. Você sabe que nós somos o resultado de decisões na vida. O Senhor está aqui esta manhã, amada, você está aqui esta manhã porque decidiu. Foram decisões que você tomou para chegar à casa do Pai. Claro que influenciado pelo Espírito Santo, porque ninguém busca, ninguém é capaz por si só de buscar ao Senhor ou de desejar a obra de Deus. A Bíblia diz: não há quem busque, não há quem entenda,
né? Todos se desviaram. Então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar, nós começamos a tomar decisões. E essa decisão de só desejar o que o Espírito Santo influencia e inspira, tem que ser o mote da nossa vida. Você viu aqui um pouco da minha história. Lá atrás, isto era assustador.com.br. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado, eu não desistirei de nada da minha vida, nunca. Porque Deus não gosta de covarde, Deus gosta do ousado. Então, você se lembra das tuas decisões que você tomou para chegar aqui, hoje? Lembra-se do filho pródigo? Vamos lembrar, por favor, Lucas 11, 15 e 11 diz: certo homem tinha 2 filhos. Este homem, é uma analogia, está falando de Deus. Os filhos somos nós, um de nós, poderá ser um dos filhos dele. Então ele disse, o mais moço deles disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele resolveu e disse, repartiu os haveres. Você sabe que para a cultura judaica, obter a herança do pai, ainda o pai vive, é uma maldição. E este filho, sabendo do risco, sabendo das consequências, sabendo do que poderia acontecer, dolosamente ele disse, eu quero a minha parte. Quem é que mexeu no coração desse indivíduo? Mamon. Mamon. Ele deu mais valor ao dinheiro do que ao pai. Deu mais valor ao dinheiro do que a casa do pai. Isto é mamon. Quantas pessoas já foram felizes aqui, amado? Quantas famílias já foram extremamente abençoadas? E que mamon começou a dizer, olha, já é a 3ª vez que este homem fala do dízimo. Não é hora de você se mandar daqui? Não é hora de você procurar um lugar que seja mais ligado ao mundo e não se fale tanto das coisas de Deus? Então, amado, este homem decidiu equivocadamente. E diz a palavra do pai, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante da casa do pai, e lá ele dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Esta é a decisão equivocada, quando as pessoas dão ouvidos a mamon. Você está a entender? Dão ouvidos a mamon, dissipa tudo. Não tem bênção de Deus, o devorador vem e arranca. Essa é a verdade. Então ele disse, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha, era a pior coisa que poderia haver para um judeu, era guardar porcos. O animal mais sujo para a cultura judaica. Então, veja a consequência de se estar na casa do pai e se decidir errado, dando ouvidos a mamão. Você conhece a história? Ele queria comer alfarroba de porco, ninguém lhe dava nada, e um dia ele caiu em si. Ele disse, mas Deus, eu estava na igreja, na casa do meu pai, a fartura, eu tinha tudo, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha a proteção do pai. Onde eu tinha a cabeça, o cérebro e as emoções para eu dar ouvidos a mamon e quebrar, desculpa a expressão, não saia da igreja, e quebrar a cara do mundo? Amado, a verdade é esta: toda vez que alguém dá ouvidos a mamon, por favor, ouça, estou falando com respeito, mas quebra a cara. Este menino queria comer alfarroba, comida de porco, ninguém lhe dava nada, o mundo não tem nada para nos dar. Não pense você que em algum outro lugar da terra, fora da igreja de Jesus, você vai ter algum benefício, alguma bênção, alguma prosperidade, onde as obras da tua vida prosperam, onde os teus empreendimentos crescem. Isto tudo passa pelo Pai. Então, mamon é centrado em egoísmo, é uma amargura que diz respeito a finanças. Ele promete dar, amado, o que só Jesus pode dar. Quando esse menino pediu os bens do pai, os haveres, e ele foi para uma terra distante, dissolutamente, quantas promessas ele ouviu do diabo? Fica na igreja não, você tem que viver, o corpo é teu, usufrui.
a vida é curta, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Isso você ouve constantemente. Eu ouço essas vozes constantemente. Mas eu decido pelo Espírito Santo. Eu decido pela palavra. São 40 anos, amado. 40 anos. Então, há coisas que Mamon promete que só Jesus pode dar. Mamon é egoísta. Mamon é egoísta. Você sabe, Mamon é um espírito que corrói a fé das pessoas, que afunda as pessoas. Então nós temos que ensinar isto à igreja, porque nós temos um Deus muito generoso. Nós temos um Deus generoso. Ele deu a sua vida naquela cruz por nós, ele derramou o seu sangue. Então Mamon fala quando nós queremos dar, especialmente quando queremos dar alguma coisa a Deus. É nessa hora que você tem que estar atento e vigilante, porque ele fala. Você se lembra daquele jovem rico de Lucas 18, 21? Quando Jesus ele disse: olha, o que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus começou a dizer: olha, cumpra os mandamentos, segue os mandamentos. Ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Replicou-lhe, versículo 22, 21, 22, 21, 22, 22, 22. Aí, ouvindo Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Jesus estava vendo a quem ele daria ouvidos. Entende, Sérgio? A quem ele daria ouvidos. Se a Jesus, até porque Jesus não precisava nada dele, Deus não precisa nada nosso. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Então, ele disse: vende tudo e dá aos pobres. Agora ele ouviu esta voz, mas o outro ouvido ouviu Mamon. Olha a palavra do Senhor o que diz. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou triste, porque ele era riquíssimo. Quer dizer, por que ele ficou triste? Porque Mamon agiu naquela hora. Então, assim como o Espírito de Deus fala, Mamon fala. Não dê a sua vida, não vá à igreja, não precisa, fica em casa, não ganhe almas, fique na tua zona de conforto. Está confortável, por que vai agitar a maré? Fica em casa. Essa coisa de você abrir mão do mundo para servir a Deus, você não sabe que isso é uma utopia? Nós vivemos de ideologias, nós somos da esquerda, da direita. Oi, Mamon age de forma forte e poderosa. E ele leva a 4 decisões. Senhoras e senhores, foco no altar. Ele leva a 4 decisões. Ele leva as pessoas a serem orgulhosas, gananciosas, cobiçosas, e no fim, ele leva a quê? A pobreza. Você sabe, a pobreza faz a pessoa ter vergonha até das bênçãos de Deus. Eu ouço muita gente dizer assim: olha, eu não mereço receber isso de você. Porque Mamon diz a esta pessoa: você não vale nada para receber uma bênção. Então a pessoa às vezes deixa de usufruir alguma coisa nesta terra, porque ela não se acha merecedora. Deus diz que sim, que Deus tem os que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que Ele preparou. Mas Mamon diz: você não merece. Então esse espírito de orgulho não permite que a pessoa conheça a bênção de Deus. E o espírito da ganância faz desejar a qualquer custo e a qualquer meio sempre mais. Isso corrói a vida das pessoas. Você veja as notícias que estão aí todos os dias, nessas coisas do judiciário, né? O indivíduo ganhou 5, mas depois quer 10, depois quer 20, depois quer 100 milhões, depois quer 300 milhões, depois quer 2 bilhões, e não para, porque isso é um Mamon, é um Deus do egoísmo, é o Deus do dinheiro, é Mamon. E há pessoas que se corroem de tal monta, amado, porque dão ouvidos a outros espíritos. E meus filhos queridos, nós estamos aqui, você percebe o foco, viu, Ariane? O foco deste altar é servir a Deus, é fazer a vontade do Pai, porque senão nós somos como um navio que está aí em alto mar, navegando. Nós não podemos permitir
que o nosso barco afunda, mano. 1 Timóteo 6, 9, 10 e 11, ele disse: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas. Lembre-se que essa palavra riqueza, do original, está a entender? Do original significa o quê? Mamon, riqueza. Então as pessoas que querem se aliar a mamon, que não é com a bênção de Deus, não é da forma de Deus, não é Deus a abençoar, não é Deus a multiplicar, eles querem, mamon cria o quê? Primeiro, tentações, depois cria ciladas, depois cria concupiscências insensatas, perniciosas, e afogam os homens na ruína. Estamos de volta para o encerramento do nosso programa. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória por podermos estar aqui todos os dias, sendo instrumentos de Deus, mas acima de tudo uma voz profética, aquela voz que se torna a água pura que dessedenta a sede da pessoa. Quantas pessoas estão começando este ano, desculpe a expressão acadêmica, aos trancos e barrancos, ups and downs, lá em cima, lá embaixo, um dia de boas expectativas, o outro dia parece que estão lá no fundo do poço. Isso chama uma vida de emoções doentias, uma vida espiritual que não é saudável. Você acabou de ouvir a primeira parte de uma mensagem e certamente a esta hora, esta semente que foi semeada no seu coração já está germinando. Não perca o programa de amanhã e quarta-feira. Quero agradecer a Deus mais uma vez nesta segunda-feira por nós termos um ministério na igreja comprometido com a vida de oração. O bispo André e a bispa Cristiane estão desafiando o povo de Deus começar este ano com os pés estabelecidos, alicerçados sobre valores seguros da vida de oração, e certamente os frutos vão advir, porque a promessa que nós recebemos do Senhor era que mês a mês nós iríamos ter uma colheita abençoada em todas as áreas da vida. Jesus já consumou. Ele disse a respeito de cura, de libertação, de prosperidade, de abundância, e é isso que nós queremos manifestar através da programação e dos cultos da igreja. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres e da 28DP. Logo à noite, 7h30 da noite, um grande encontro de esperança, um grande encontro transformador, um grande encontro que fará você ter uma experiência profunda de intimidade com Deus, e certamente a oração chamará à existência as coisas que ainda não existem. Ouça a voz de um profeta, siga, isso lhe garantirá a prosperidade do Senhor. Minha última palavra é de agradecimento a Deus pela vida de uma família muito importante no nosso ministério. Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, proprietários do Turbomil, este mercado na Baixada Fluminense, na zona norte, Vila Emílio Mesquita. Este é um lugar onde as pessoas vão comprar, mas onde as pessoas são abençoadas, porque de lá vêm recursos de suporte para esta programação de Deus. Meu carinho, meu amor, meu abraço à família Ambrósio, Rodrigo e Fabiana em particular. Quero agradecer a Deus também pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para termos esta programação aqui no Brasil e nas redes internacionais. Muito obrigado também a você que se sente impelido por Deus para colaborar e cooperar com este ministério. Agradeço a Deus e lhe digo que cada semente semeada em terra fértil tem uma abundante colheita. Amanhã eu volto. Deixe o telefone para o seu contato, 3017 9090. Vamos nos despedindo. Apóstolo Miguel Anjo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome da igreja, nós dizemos graça e paz. A colheita será grande. Graça e paz.